guerra contra o mar. Localizada na costa oeste da Europa, a Holanda está engajada numa batalha épica contra as águas do Mar do Norte. O mar fez desta uma região rica, com zonas de pesca abundantes e acesso às riquezas de outras terras. Porém, o Mar do Norte é também uma ameaça constante. E não são apenas os moinhos de vento e as tulipas que estão ameaçados, mas grandes cidades como Amsterdã e Roterdã, o mais movimentado porto do mundo, que correm o risco de serem tomadas pelas águas, a menos que algo seja feito para reverter a situação. O destino final da Holanda pode estar nas mãos de seus engenheiros, que devem decidir onde e quando enfrentar a ameaça das águas. Em lugares críticos, como o litoral sul, onde está a mais longa represa do mundo, com comportas que podem conter o ataque da próxima tempestade e salvar milhares de vidas. E na entrada do rio Reno, onde foi projetado o maior robô do planeta para deter a água em suas margens. Mas será que estes incríveis feitos da engenharia são suficientes para manter a Holanda em segurança? Antes poderiam ter sido, mas atualmente existe uma nova ameaça: a alteração climática em escala global. O aumento de temperatura em todo o planeta fez com que os níveis do mar subissem, desencadeando perigosas tempestades que atingem as comunidades costeiras, fazendo os rios transbordarem em suas margens. Existe algo que possa ser feito pelo homem? Se alguém pode se impor contra a fúria da natureza, são os holandeses. Eles vêm lutando e vencendo uma guerra contra a água que começou 2000 anos atrás. Os construtores holandeses precisam lutar por cada pedaço de seu território, drenando pântanos e erguendo represas. E seus esforços foram recompensados. Com o passar dos séculos, a Holanda quase dobrou seu tamanho original, enchendo a terra pantanosa que se estendia por 30 quilômetros, das margens do território até as dunas da costa. Ninguém contesta a determinação dos primeiros colonizadores, que drenaram esta terra encharcada. O único mistério era o porquê. Foi assim que tudo começou. Por alguma razão, as pessoas vieram para cá e decidiram se estabelecer e começaram a desenvolver uma sociedade. Não entendo por que decidiram ficar aqui. Uma razão para viver na terra pantanosa deve ter sido o solo extremamente fértil. As terras da Holanda são alimentadas por um dos mais poderosos rios do mundo, o Reno. Partindo dos Alpes, onde fica sua nascente, o rio atravessa quase 1.500 quilômetros antes de desaguar no Mar do Norte. No caminho, o Reno inunda regularmente as planícies, depositando nutrientes no solo e criando ricas terras cultiváveis, para qualquer pessoa disposta a trabalhar duro para drená-lo. Os primeiros colonizadores construíram suas casas em pequenas colinas, perto do litoral. Ocasionalmente, a terra fértil entre as colinas inundava e isolava os residentes uns dos outros. Para proteger a terra, os fazendeiros começaram a construir diques primitivos, pequenas paredes projetadas para manter a maré longe e a terra seca. Os holandeses chamavam estes campos de vasilhas, e de pouco em pouco, os pequenos campos foram aumentando. Mas existia um problema. Com o passar do tempo, enquanto a nova terra secava, ela foi se assentando, lentamente descendo abaixo do nível do mar, tornando impossível a drenagem da chuva e absorvendo a água do solo. Por fim, a água tomou conta da terra. Tudo continuou assim até o século XVII, quando uma invenção começou a mudar a maré, literalmente, os moinhos de vento. Estas atrações turísticas pitorescas são, na verdade, máquinas sofisticadas,
as primeiras bombas de água do mundo movidas pelo vento. Quando cobertas por lonas, as pás dos moinhos se transformam em velas que capturam o vento que sopra do Mar do Norte e o convertem em força de bombeamento através de uma série de engrenagens que fazem a roda de água girar. Há 400 anos, os moinhos representavam a tecnologia de ponta, fornecendo a melhor solução para o problema de drenagem da Holanda. Mas existe um limite para a altura em que um único moinho é capaz de erguer a água. Então, os moinhos passaram a ser organizados em grupos sobre uma rede de canais, cada um bombeando a água gradualmente para cima, do ponto mais baixo até o topo dos diques, onde é vertida num canal ou num rio e enviada para o mar. Com o poder adicional do vento, os holandeses podiam se apossar de vastas quantidades de terra junto ao mar, e a Holanda moderna começou a tomar forma. Atualmente, os moinhos de vento estão sendo substituídos por modernas bombas elétricas e a diesel. Todos os dias, milhares destas bombas funcionam sem parar, arrancando a água do solo da Holanda, bombeando 18 trilhões de litros por ano. Água suficiente para abastecer Nova York durante quase uma década. Expulsar o mar do interior da Holanda foi um feito incrível. Cada nova fazenda, cada residência ou catedral que surgiram na Terra Nova se erguia como uma testemunha da engenhosidade e perseverança dos holandeses. Mas o sucesso ao mesmo tempo expôs o povo holandês a um perigo ainda maior. Porque quanto mais rápido a terra era drenada, mais rápido ela afundava. Isso criou uma situação potencialmente desastrosa para um país que já se encontra abaixo do nível do mar. Somente no último século, a Holanda afundou meio metro. Em vários canais e rios, a superfície da água está 6 metros mais alta do que a terra. A única coisa que segura os rios e o mar são os enormes diques feitos pelo homem, barreiras enormes, algumas com 6 metros de altura, e dunas costeiras. Essa é uma preocupação constante para milhões de pessoas que dependem delas para sobreviver. Se uma dessas barreiras viesse a falhar, a água liberada destruiria tudo em seu caminho. Os holandeses sabem muito bem o que poderia acontecer. Ao longo dos séculos, enchentes mataram centenas de milhares de pessoas na Holanda e mudaram o país da noite para o dia. A pior inundação já registrada ocorreu em 1287, quando o Mar do Norte lançou-se sobre os diques que protegem o norte da Holanda. Centenas de pessoas morreram. Essa inundação mudou a Holanda para sempre, criando uma nova baía, a Zuiderzee, no interior do país. Nas margens da baía, os holandeses fundaram Amsterdã, que cresceu e se transformou num importante centro comercial e cultural. Mas as enchentes continuaram a ameaçar a nova capital. Em 1916, o Mar do Norte invadiu a Zuiderzee, destruindo diques e inundando milhares de lares ao norte de Amsterdã. Com as propriedades sob a água e a cidade em risco, as autoridades holandesas finalmente deram um basta e decidiram procurar uma forma de domar o Mar do Norte. Eles procuraram a ajuda de um engenheiro visionário, Cornelius Lely. Lely propôs um plano audacioso, o primeiro projeto radical de engenharia da era moderna. Ele dividiria a passagem do norte em duas, com uma estrutura de tamanho inédito, um dique de 30 quilômetros de comprimento através de uma das mais agitadas faixas de água do mundo. De um lado estaria um mar bravio,
Do outro, um novo lago de água doce, chamado Essilmere. Mas será que isso seria possível? Ou Amsterdã um dia sucumbiria a uma enchente do Mar do Norte? Ninguém poderia garantir que no final seria um sucesso. Era um projeto bastante perigoso. Muitas pessoas estavam envolvidas, muitas técnicas utilizadas e também novas tecnologias. Em abril de 1927, Lally e seus engenheiros começaram a construir o dique gigante. Era o início de um imenso esforço nacional que influenciou a vida de cada cidadão holandês. O plano era erguer 2 paredes de barro, com 90 metros de distância entre elas. O espaço seria preenchido durante os estágios finais da construção. Mas as paredes não teriam chance de resistir, a menos que pudessem ser protegidas das marés do Mar do Norte. Milhares de trabalhadores teceram uma enorme rede de gravetos e galhos de salgueiros. Os trabalhadores construíram mais de 1 milhão de metros quadrados desta cobertura protetora, que evitaria a erosão do fundo do mar e das laterais do dique. Quando a teia de madeira gigante estava na posição final, ela foi ancorada com milhões de toneladas de rochas. Com as paredes de barro protegidas, 7 milhões de metros cúbicos de areia foram colocados dentro da vala, o suficiente para formar uma praia artificial de 100 metros de largura, que se estenderia por 30 quilômetros. Como uma última camada protetora, milhões de toneladas de pedras foram postas ao longo das paredes externas da represa. Finalmente, no dia 28 de maio de 1932, 5 anos depois do início do projeto, a última abertura da represa foi fechada. Nós sabemos o horário exato, 1h01 da tarde. Foi um acontecimento importante e várias pessoas tiveram o orgulho de lutar contra as ondas e saírem vencedoras. Este era o sentimento. Os holandeses construíram o maior dique da história, uma parede com 30 quilômetros de comprimento que se erguia 3 metros acima da maré alta. Cornelis Lally conquistou uma incrível vitória para a Holanda contra o Mar do Norte. Mas ele não havia acabado. Por trás da represa, no novo lago interno, ele continuou a construir mais diques para reter grandes porções do Mar do Norte. Em seguida, ele instalou as bombas. Nos 40 anos seguintes, mais de 2.000 quilômetros quadrados do antigo solo oceânico foram drenados, criando-se 4 novos territórios, o maior acréscimo à Holanda em toda a história. Enquanto as águas recuavam, o fundo do mar revelou um tesouro composto por artefatos da história do país, há muito tempo escondidos sob as águas, que agora estavam expostos. Antigos destroços de navios e cerâmicas. Até um esqueleto de 5.000 anos de idade. Mas levaria quase uma década a mais para que a terra secasse o suficiente para dar início ao plantio e à construção. O novo dique se erguia como um triunfo da engenharia e, pela primeira vez, os holandeses se sentiram seguros em relação à constante ameaça de inundações. Mas 150 quilômetros ao sul, o desastre estava se formando numa região pantanosa, onde o Reno se divide em pequenas ramificações antes de desaguar no Mar do Norte. Durante a Segunda Guerra Mundial, bombardeiros aliados atacaram esta região para impedir que os nazistas a usassem como base de operações. Quando a guerra acabou, os diques precisavam urgentemente de reparos. Mas eles eram as únicas barreiras entre o Mar do Norte e algumas das mais antigas terras da Holanda. Então, no dia 1º de fevereiro, aconteceu o pior.
Um vento de 130 km por hora começou a empurrar uma montanha de água na direção dos diques do sul. Atingidos por ondas de 5 metros, os diques acabaram cedendo. Um vilarejo, Auarkuq, quase foi varrido da face da terra. Como o primeiro dique cedeu durante a noite, a maioria dos habitantes não tinha como saber que o Mar do Norte estava invadindo. Até que um médico local deu o alarme. Ele foi a várias fazendas batendo nas portas e dizendo que o dique havia rompido e que a água viria. Na hora, ninguém imaginou o que significava que estavam abaixo do nível do mar e que era melhor correr. Mas não havia para onde correr. Os diques cederam em 3 lugares. Presos em suas casas, muitos correram para os sótãos, mas não eram altos o suficiente. Famílias inteiras foram esmagadas ou se afogaram quando suas casas desmoronaram. Nico Portilli foi um dos poucos que tiveram sorte de sobreviver. Papai tinha um martelo e um formão, então quando estávamos no topo da casa, ele pôde fazer um buraco no telhado para que saíssemos, pois ele disse, ficaremos presos como ratos. E isso foi o que aconteceu com a minha avó, a algumas casas de distância. Quando amanheceu, o mar havia derrubado 70 diques e invadido quase 75 quilômetros do território. Quase 2.000 pessoas morreram. Foram precisos 10 meses para consertar os diques e drenar a água do mar. Mas para alguns, a lembrança da tragédia durou muito mais. As pessoas que sobreviveram podem não dizer, mas sempre lembram que é possível acontecer novamente. O desastre foi um grande problema para os holandeses. Ficou claro que a represa na Zuiderzee não era suficiente para proteger o país. Os construtores precisariam construir outra grande barreira, desta vez no sul, mas existia um problema. A costa sul não tinha uma, mas várias entradas a serem protegidas, o que representava um desafio muito maior do que qualquer outro já enfrentado. Em 1958 foi criado um projeto e o trabalho começou. Durante os 30 anos seguintes, foram construídas inúmeras barreiras, criando novos lagos internos e redirecionando rios. Finalmente, restou apenas uma abertura, mas era a maior de todas. As marés aqui atingiam com incrível força. Mesmo assim, começou a ser erguido um dique tradicional, como os outros que tinham sido concluídos. Mas quando a construção começou, o projeto tomou um rumo inesperado. Pela primeira vez, os holandeses questionaram os métodos utilizados pelos construtores. A construção de um dique nesse local afetaria o frágil ecossistema, ameaçando a indústria pesqueira local. Aconteceram vários debates públicos sobre se queríamos ou não um dique. Ele mudaria o ambiente de água salgada para um ambiente de água doce e o ecossistema de água salgada se perderia. A construção foi interrompida e buscou-se uma nova solução que protegesse a terra sem afetar a indústria pesqueira. Diante das novas exigências,
os engenheiros holandeses apresentaram uma proposta engenhosa. Foi decidido que construiríamos uma estrutura aberta que seria fechada apenas durante tempestades extremas. E a construção nestas condições hostis era muito difícil. Ao mesmo tempo, existia a pressão do tempo, então muita pesquisa e desenvolvimento foram realizados até mesmo da fase de construção. Não havia como esperar 10 anos e fazer todos os estudos em laboratórios e nas firmas de engenharia. Não havia tempo para isso. Seria uma represa como nenhuma outra, porque só bloquearia o fluxo da água quando uma tempestade ameaçasse o território. A estrutura proposta seria a mais longa represa com comportas do mundo, mais de 60 delas, cada uma pesando o equivalente a 40 vagões de trem carregados, localizadas entre 65 enormes pilares. Sob condições normais, cada comporta se manteria aberta, permitindo que o Mar do Norte fluísse por baixo. Mas se os níveis do mar se elevassem a alturas perigosas durante uma tempestade, as comportas seriam abaixadas até o fundo do mar, isolando o interior da Holanda dos ataques da tempestade. Nenhuma estrutura desta complexidade já fora construída no mar, numa região com marés tão fortes. Os construtores temiam que as correntes pudessem destruir a estrutura antes que ela fosse ancorada ao fundo do mar. A solução foi construir o dique em partes, em terra firme, e depois mover as partes para seu lugar dentro do mar. Será que esta abordagem funcionaria? Afinal, não era um dique de terra ou de uma vala de drenagem escavada no pântano. Seria o projeto mais audacioso já realizado. Enquanto os engenheiros testavam os componentes do projeto, eles encontraram problemas. Como poderiam manusear estruturas tão grandes na água e colocá-las no lugar com precisão cirúrgica? Tudo isso enquanto enfrentavam as correntes do Mar do Norte. No final, chegaram à conclusão de que a única opção seria tentar. O projeto começou com a criação de 2 pequenas ilhas na passagem. Nelas, os construtores montaram fábricas e 2 enormes docas secas para construir as partes da represa. As ilhas também serviam para outro propósito. Elas estreitavam o canal e reduziam o comprimento da represa. Mas o estreitamento do canal teve um efeito colateral não muito bem-vindo. Ele fez com que as águas ficassem mais rápidas, pois a mesma quantidade passava através da passagem dos navios. Mas comportas são muito lentas para acomodar o tráfego de navios de Roterdã. E uma represa com comportas como aquela do Sul não funcionaria, porque as comportas não poderiam ser erguidas o bastante para permitir que os navios passassem por baixo. Sem uma nova barreira contra a tempestade, Roterdã estava protegida apenas por diques baixos, facilmente ultrapassados em uma grande tempestade. Em 1991, uma nova geração de engenheiros assumiu o desafio de construir uma barreira contra as tempestades grande o suficiente para proteger o porto durante uma emergência, mas que pudesse ficar fora do caminho até ser necessário. Eles chegaram a um projeto revolucionário, um par de barreiras enormes que poderiam ser posicionadas no rio quando necessário, protegendo o porto de uma enchente causada pela tempestade. Cada barreira estaria presa a um braço gigantesco de tubos de aço. E cada um desses braços teria um ombro, uma bola e um pivô articulável, permitindo que a barreira fosse colocada no lugar. Para testar o projeto, foram feitos experimentos com o modelo em escala no laboratório. Como modelo, as barreiras de aço reais seriam ocas, permitindo que flutuassem na superfície da água. Quando estivessem no lugar final, elas se encheriam de água e afundariam até o leito do mar, isolando Roterdã da enchente. No geral, um projeto bastante simples, mas muito difícil de construir. The first test we did
O primeiro teste que fizemos mostrou extremas instabilidades de toda a estrutura, simplesmente por causa da corrente que passava por baixo da barreira, enquanto a colocávamos no lugar. A barreira estava totalmente fora do controle. O movimento do modelo parece pequeno, mas indica que a barreira real se agitaria para cima e para baixo cerca de 10 metros, talvez a ponto de destruir a estrutura. Assim, o lado inferior de cada barreira foi reprojetado para tentar reduzir a turbulência, mas ninguém sabia com certeza se esta mudança seria suficiente. Finalmente, o projeto estava pronto para ser iniciado. Primeiro foi feita uma gigantesca doca seca de cada lado do rio. As enormes curvaturas espelhavam a forma arredondada das barreiras. Em seguida, os tubos gigantes de aço que formariam os braços da barreira chegaram. Os tubos maiores tinham 30 metros de comprimento e 2 de diâmetro, grandes o suficiente para uma pessoa ficar em pé dentro deles. A solda de cada junta levou 6 dias e precisava ser perfeita. Uma única solda defeituosa numa estrutura de 14 mil toneladas poderia resultar em catástrofe. Enquanto isso, numa fábrica na República Tcheca, operários cuidavam dos componentes mais críticos. As duas esferas de aço, cada uma com 10 metros de diâmetro, que formariam as articulações dos enormes braços de aço. Composta por 8 partes, cada esfera de 600 toneladas deveria ter a precisão de 2 milésimos de 1 centímetro, ou todo o mecanismo poderia emperrar. As esferas chegaram por mar, suspensas na ponta de um guindaste, com as articulações prontas para recebê-las. Estas esferas e articulações são um incrível feito da engenharia. Elas foram projetadas para funcionar suavemente sob a pressão de 65 mil toneladas, que uma tempestade pode gerar. Em 1997, depois de 6 anos de construção e um gasto de 3 bilhões de dólares, a barreira estava finalizada. Como uma brigada de soldados mantida a postos, os portões gigantes aguardam para agir quando forem necessários. A rainha Beatrix, da Holanda, inaugurou a barreira, que seria testada pela primeira vez. O design funcionaria ou a barreira romperia com o movimento? Funcionou. Mas isto aconteceu em águas calmas. O teste verdadeiro ocorrerá na primeira vez que ela precisar ser fechada durante uma grande tempestade. Quando a hora chegar, a barreira se moverá sem a ajuda humana. Porque a barreira não é apenas o maior objeto móvel já construído, é também o maior robô do mundo. Todo o maquinário é acionado automaticamente pelo computador, sem qualquer interferência humana. Então é como se fosse o maior de todos os robôs. Todos os dias, os computadores da barreira se mantêm alertas em relação às correntezas, analisando as mais recentes informações climáticas e oceanográficas, atentos à aproximação de uma tempestade. Até 2002, a barreira não foi fechada numa emergência, mas esta boa sorte pode acabar um dia, porque o clima da Holanda está mudando. As tempestades estão ficando mais fortes com o passar de cada ano. O Mar do Norte forçou a Represa do Sul a baixar suas portas com uma frequência 10 vezes maior do que originalmente previsto. E se o clima continuar a piorar, tempestades intensas como as encontradas somente nos trópicos poderiam chegar à Holanda. As fortes chuvas que elas trazem poderiam transformar os rios calmos em inimigos mortais, abrindo uma nova fronteira na guerra contra a água.
A mais afetada seria a região central da Holanda, pequenas vilas agrícolas como Octon, no rio Reno. Como o batimento de um grande coração, as enchentes vêm e vão com as estações, traçando um ritmo previsível. Por séculos, os diques protegeram a cidade e os campos durante estas enchentes. Mas no inverno de 1995, este padrão mudou repentinamente. Chuvas fortes encharcaram os campos. A água verteu para o Reno, fazendo com que subisse. O rio alcançou seu nível máximo, mas continuou a subir. O nível do rio ainda estava aqui. A represa começou a desmoronar. Foi uma situação muito perigosa. Recebi o conselho de sair imediatamente. Foi um momento crítico. O rio ameaçava ultrapassar os diques e inundar o vilarejo. Haveria uma parede de água destruindo todas as casas num raio de cerca de 1 quilômetro, e isso significava que a vila de Octon, com cerca de 3.000 habitantes, teria sido devastada. Mas a inundação não aconteceu. O rio parou de subir e lentamente foi baixando. Será que esse fato não passou de um episódio que aconteceria apenas uma vez por século? Se o aquecimento global for uma realidade, o pior talvez esteja por vir. As chuvas podem ficar como as tropicais, isso significa que elas chegarão aqui com a mesma intensidade. Se você viaja para o sul, então sabe que as tempestades tropicais são muito mais intensas do que aqui do norte. Será que o aumento das chuvas pode fazer com que a Holanda enfrente uma guerra em duas frentes? Contra um mar do norte mais furioso e inundações dos rios? O ano é 2050 e tempestades tropicais geradas pelo aquecimento global agora atingem o norte da Europa com frequência. Depois de semanas de chuva, o Reno já está inundado e a água jorra para o Mar do Norte. Então, o inconcebível acontece. Uma segunda grande tempestade se aproxima da Holanda pelo Mar do Norte. Ventos fortes levam uma parede de água em direção à costa. É dada a ordem de fechar a barreira do sul. Equipes de emergência na represa Zuiderzee monitoram a tempestade. Os braços da barreira se posicionam. Sem essas maravilhas da engenharia, o país estaria condenado. O mar rapidamente invadiria metade da Holanda. Hora após hora, a tempestade cresce, mas as barreiras se mantêm firmes. Parece que a Holanda conseguirá escapar ilesa. Mas então, as notícias do Reno tomam um rumo assustador. O rio está subindo rapidamente. Os diques cedem em dezenas de lugares e centenas de comunidades ficam inundadas. Os engenheiros estão sem opções. Eles não têm como conter o fluxo da água e por isso tomam uma decisão fatídica. Pela primeira vez em mais de 2000 anos, eles se rendem. Eles abrem mão de uma parte da terra. Eles não tentam lutar contra a enchente. Em vez disso, tentarão lidar com ela. Eles vão desviar os rios para longe das áreas mais densamente povoadas, permitindo que a água invada as regiões cultivadas. O custo será alto. Mas ao permitir que algumas áreas inundem, eles preservarão a nação criada com muito esforço. É assim que a Holanda se prepara para o futuro. Algumas áreas já estão sendo demarcadas como passíveis de inundações. Na guerra contra a água, é uma retirada tática, não uma derrota.
Porque, para os holandeses, a água é ao mesmo tempo uma adversária e uma amiga. E eles devem à sua história a luta para manter as duas coisas em equilíbrio. Versão brasileira Clone.